Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de abril de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2253. Tem 4 páginas, 39 logias e 15 máximas. Eu destaco aí a seção, ou aquela parte da divisão do detalhismo, que tem 11 máximas. O tema é paraperceptometria. A especialidade é a parapercepciologia. A definição. A paraperceptometria é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemático, técnico, teático ou pesquisa das medidas da extensão, profundidade e consequências do nível da paraperceptibilidade das consciências. O abertismo autopensênico, o parapercepto, o conteúdo da percepção, o conteúdo mental percebido, a essência do objeto observado, a maturação perceptomotora, o juízo perceptivo, as percepções distorcidas, o regramento da imaginação. A escala de medida paraperceptual, a mensuração da capacidade paraperceptiva, a aferição do nível de apreensibilidade dos parafatos, a identificação das distorções parapsíquicas. Na argumentologia tem o tópico sobre a taxologia, com 14 elementos de avaliações paraperceptométricas. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agudização do autoparapsiquismo, autoparapercepciologia ideal, autoparapsiquismo avançado, consistência paraperceptiva e paraconscienciometrometria. Agora, a frase enfática. A paraperceptometria, como ciência aplicada aos estudos técnicos das medidas da paraperceptibilidade, deve, racionalmente, ser empregada por todas as consciências intermissivistas. Você, se intermissivista, emprega a paraperceptometria? Desde quando? Mega análise, são 20 itens aqui com o João Paulo. Paraperceptibilidade, qualidade, quantidade, profundidade, autotecnicidade, nível, critério, mensuração, aferição, informação, avaliação, auto-organização, autoparapercepciologia, extrafisicologia, multidimensiologia, parafenomenologia, paraconscienciometria, para cerebrologia, para psiquismo e perceptário. Agora, o verbete aqui do dicionário, nós temos aí integraciologia, que é um argumento para prospectivológico. Na complementação, a gente dá aqui os processos das megas integrações existenciais, naturais, imperativas. Existem as importantíssimas mini-integrações técnicas, escolhidas pela consciência lúcida para a autoevolução. Então, aqui nós damos 25 sobre o assunto, que vale a pena a pessoa ver esses 25. Agora, quem quiser ver, ainda tem no adendo 7 categorias de argumentos sobre o assunto.
que tem relação com o caso. Agora, questionamento. Sou mini-astênica. Recebi o diagnóstico no ano de 2008. Atualmente venho estudando muito sobre as doenças autoimunes. Gostaria de saber qual o melhor trabalho para entender e curar consciencialmente essa doença. Olha aí, é preciso ver com calma. Nós temos que ver aqui com um especialista. Isso aí é complexo. Atualmente o povo está estudando muito isso. Essas doenças não são fáceis. Hein? Ela está miastênica. Miastenia, aquela braba. Então é doenças autoimunes. Ela está sabendo. Então ela está querendo saber hoje onde é que pode ter, quais as fontes que tem para estudar miastenia. Essa aqui é a miastenia grávida, que é um negócio antigo. Isso. O problema é esse aqui, não é fácil. Ela é de Brasília. Agora, Fatologia, página 4, segunda linha. Como podemos escapar das percepções distorcidas que nos levam a tantos autoenganos? Como otimizar a captação da essência do objeto observado? Olha, o processo todo é a pessoa começar a ver mais detalhes nas suas parapercepções. Então ela tem que melhorar o processo da paraperceptibilidade. Isso aí melhora tudo. E a pessoa começa a errar menos nas abordagens que ela faz. E outra coisa, ela começa a ficar mais profunda nos processos das pesquisas. Na parafatologia, página 4, terceira linha, como calibrar nossa aferição do nível de apreensibilidade dos parafatos? O problema todo é se organizar mais, disciplinar tudo que tem, fazer registro das vivências. Quanto mais a pessoa fizer isso, melhor. E, pelo outro lado, tem o processo da teática, a parte pragmática. É usar bastante o estado vibracional para que melhore também o holopensene da pessoa, então ela vai ter mais assistência extrafísica. Efeitologia, página 5, quinta linha. Poderia nos detalhar os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação? É a hora que a gente faz aquilo que nós estávamos falando ontem. Aqui, pangrafia. A pangrafia que dá os efeitos omnicatalíticos, porque junta tudo, coordena tudo, conflui tudo positivamente para um mesmo foco. Então o megafoco enriquece, ele aumenta. Observe durante os campos bioenergéticos uma linha fina de cor azul ou verde nos olhos e mais especificamente próxima à íris de alguns epicons. Pergunto às outras pessoas se observaram isso e não confirmam o mesmo. O senhor saberia explicar o que pode ser isso? Não, aí é um problema seu, pessoal, de estar, vamos dizer, desenvolvendo o processo da clarividência. Eu recomendo a você ver o livro agora do Rodrigo Medeiros sobre clarividência. Isso vai te ajudar. Em Fatologia, página 4, segunda linha, poderia explicar a maturação perceptomotora. É a pessoa que vai ficando com o passar do tempo, principalmente quando ela pratica a TENEPS, ela vai ficando mais madura, vai tendo mais experiência, isso amplia a capacidade paraperceptiva, então tudo isso que nós estamos falando se amplia. Aí vale a pena entender o processo e ver o alcance, o valor do processo da TENEPS, a tarefa energética pessoal diária para o resto da vida. Vale a pena. Isso é a base de tudo. Sim. Ainda na primeira página, também na Fatologia, eu ia perguntar esse aí da maturação. O senhor podia falar um pouco mais do último item, o regramento da imaginação? O regramento da imaginação. Uma das coisas mais difíceis que nós temos como faculdade mental, ou vamos dizer assim, talentos intelectuais que a gente possui, é justamente a imaginação. A imaginação, ela precisa de ser educada, ela precisa de ser domesticada, ela precisa de ser, vamos dizer, regrada, como eu estou falando, junto com o problema do mental soma. Então, tem que haver um discernimento muito forte em cima das fantasias que a imaginação cria.
Por isso nós estamos falando do regramento da imaginação. O senhor tem alguma técnica para essa? Se tem regramento da imaginação, ela ainda comete muita bobagem, ela fica muito ainda infantil, muito crianção, entende? Agora, o que é? Todas essas técnicas, nossa, Tânia, da conscienciologia, que procura dar à pessoa as possibilidades de organizar o mental soma, ajuda o regramento da imaginação. Mas Agora, a coisa toda, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a primeira reação dela é o seguinte: quando ela vê que ela está além da maionese, você está entendendo? A situação está precária, né? Pois é. De Menezes. O negócio é terrível, a hora que ela passa da conta. Então, o problema nosso é pensar em duas coisas: racionalidade e logicidade. Agora, ponderar a partir disso. Então, com isso, a gente corta o problema. O que a pessoa precisa mais para isso? É lógico, é a autocriticidade. Se ela não tem autocrítica, ela nunca vai chegar num nível assim que possa aplicar bem a paraperceptometria. Ela vai ficar por baixo. Agora, uma coisa séria. Para a gente ver se uma pessoa ela tem chance de evoluir mais depressa com a paraperceptometria, é ver como ela analisa os fatos objetivos, concretos, materiais, dia a dia. Através disso que é a física, a química, a bioquímica, é examinar isso. Se ela tem lógica naquilo que ela examina, essa concretude. Mas se eu tenho a deficiência no regramento, nesse aspecto, como que eu vou, dentro da minha incompetência, como que eu vou analisar? Como que eu vou ver a lógica? A síndrome de Swedenborg mostra aonde a pessoa vai para o buraco. Isso aí. Então o cara era totalmente lógico e racional. Durante a vida toda se dedicou ao processo da ciência. Criou uma série de coisas. Era a maior cultura da época. O homem que mais leu o livro na ocasião da vida dele. Não houve contemporâneo igual a ele. Todo mundo achava isso. Agora, na hora, então, que aparece lá uma consciência para ele, lá numa cadeira, numa poltrona, num canto, ele acha que é o J. Cristo, muda tudo e vai para o lado do pai dele, que era bispo. Jogou tudo por terra. Até quando ele estava na ciência, ele era lógico. A hora que ele saiu, ele ficou irracional. Ele usou uma fusilógica, uma outra a lógica incompetente. Agora, o que a gente vê aqui é justamente isso. Se não tiver esse regramento da imaginação, dá na síndrome de Swedenborg. Obrigada. Sim. Complementar que a fase lógica não é nada disso que a Tânia falou, não, tá, Tânia? A fase lógica. Não, porque ela falou assim, então ele saiu para uma fase lógica. A fase lógica não é um caos, é uma ampliação da lógica clássica com mais facilidade. O problema sério é o seguinte, é que as pessoas não são lógicas em todos os setores, departamentos, injunções e circunstâncias. Se aumenta, faz uma pressão, que é aquilo contingenciamento, faz uma pressão em cima dela, ela deixa de ser lógica. Outra coisa, tem gente que é muito lógica no laboratório, a hora que vai para casa deixa de ser, bate na mulher, briga com todo mundo, dá chute no cachorro. Então, veja, o problema todo é a gente ser lógico o tempo todo, em qualquer lugar, qualquer hora. Isso aqui é o difícil. É aí que vem a imperturbabilidade, que eu estou falando isso aqui há vezes. Esse aqui é o sério, imperturbabilidade. Aquele equilíbrio íntimo, aquela harmonia constante, consecutiva. Isso aí é que falta. Agora, o pré-serenão, ele tem que fazer isso para chegar à serenologia, senão não vai, não. Não tem outra chance. Não há outra solução. Professor, aqui na página 6... Depois eu volto a perguntar. Não, fala, pode falar. No dicionário de argumentos. Naquela listagem da folha 29, o senhor coloca no item 13 a interação ego-karma, polikarma. Sim. A minha pergunta é assim, a rigor, o que impede a gente de ir para o polikarma não é o grupo karma, é o ego-karma? É o ego.
O ego é que comanda você. Apesar do grupo estar no meio ali, mas... O grupo influi. Mas se o ego é muito grande, ele não admite influência. Tá. O problema é ego. É sair do 1 para ir para o 3. Pois é, por isso que me chamou a barra atenção. pesada, tem que passar por cima do grupo. Não vai. Uma outra coisa. Na hora que você vai visitar o evoluciólogo, você vai sozinho. O grupo não vai com você, não. Eles ficam lá fora esperando o resultado. Então, como é que foi? O negócio é sério, é ego, cara mesmo, não tem saída. Obrigada. I'm sorry. Viu? Isso aqui na página 6 do verbete da enciclopédia, na taxologia lá embaixo, você pode explicar melhor o item 4, de cognoscibilidade? Para entendimento restrito ao cosmovisiológico. Então vamos entender, entendimento. O entendimento multidimensional, paraperceptivo. Então, primeiro, você sai de uma coisa, então você quer fazer até da multidimensionalidade uma monovisão. E não é. Então aquilo demora muito, você tem que crescer. Por isso que eu estava falando, por exemplo, uma pessoa começa a ter uma pequena clarividência. Depois aquilo vai ampliando. Chega num dia que ela tem até psicografia, ela recebe e vê que aquilo não é dela, etc. Tal. Vai chegar um dia que ela pode ter a pangrafia. Com a pangrafia, ela entra na cosmovisão. Mas enquanto ela está pequenininha aqui, ela está com a monovisão. Eu chamo também isso de ego-visão. A visão egóica ainda, muito restrita, muito forte da pessoa. Escuta quantas pessoas já assinaram o livro aí. Você olha para mim? Eu quero falar uma coisa que eu queria falar se tivesse um pouco mais de gente aqui. Que é um negócio brabo, muito brabo, coisa nova. Entende? Então eu estava esperando. Nós já estamos aí faz 15 minutos. 16 minutos ainda não veio muita gente. Hoje eu sei que não veio muita gente, mas eu estava querendo ver. Quantos? 33 assinados. Tá bom. Tem mais uns 2 ou 3 assinados, são os preguiçosos. Então eu vou esperar até a 1h para falar a verdade aqui para vocês. Um anel verdade, um anel verpom, prática, séria. Negócio seríssimo. Que é uma coisa nova aqui para nós. Totalmente nova na Cognópolis. Faltam 13 minutos. A hora que for 1h, vocês me falam que eu falo. Está chegando mais uma. Ó. Vamos ver se em 13 minutos vem mais 13. Não é isso? Professor Waldo, pessoal no B aqui, na ponta aqui. Professor Waldo, o senhor pode detalhar um pouco mais essa parte do Swedenborg com o problema da imaginação? O que na imaginação dele fez ele desviar, vamos dizer assim? O problema todo dele é o seguinte, eu acho que ele se cansou de ficar sozinho no meio daquela condição árida do processo da ciência seca. Então, a hora que ele viu aquilo e viu que tinha outra coisa, ele deu largas à imaginação. É assim que o povo fala, dá largas à imaginação. Ele deixou que a imaginação tomasse conta dele. Aí ele exagerou, fez bobagem, não assumiu a mesma condição racional e lógica que ele assumia com a ciência. Que é uma pena, né? Ele desperdiçou, jogou fora a situação. Ela tá falando uma pena. Mas você acha então que na verdade assim foi ele não aguentou mais bancar a condição que ele estava de... Não, ele foi para o buraco, né? Não sabe fazer nada daquilo. Ele seria muito mais ouvido, o povo daria muito mais valor para ele, se ele tivesse conservado a racionalidade. Agora, ele fez tudo quanto foi experiência. É tanto que o diário dele chama Diário Espiritual. Entende? E a melhor coisa que ele escreveu foi o Diário Espiritual, que mostra a experiência dele. Agora, ele era impressionante em matéria de pesquisador. Foi o primeiro cara que descreveu o ectoplasma, sem falar que é ectoplasma, mas mostrou direitinho aquilo que saía dele. Tem no Diário Espiritual. Professor Waldo, mas, por exemplo, na hora que ele deixa se levar pela imaginação,
Aí entra assédio em cima dele, por exemplo, e segura ele naquela condição que ele estava. Aconteceu isso com ele, por exemplo? Como é que é? Por exemplo, na hora que ele sai da parte da razão e entra a emoção, que a emoção dele que fez o processo da imaginação, né, ficar mais aparente, ficar mais presente. Aí exagera, né? Sim, mas e ele começou, fez umas coisas muito bobas, que ele falou no céu e no inferno, as bobagens, tudo. Coisa de vinha antiga. Então, mas nesse... Agora, aquilo foi uma pena. As pessoas são assim. Ele julgou o negócio do buraco. Mas, professor, nessa hora entrou assédio nas coisas dele, por exemplo? Não, aquilo para mim foi ele mesmo. Porque eu tive contato com ele, o Zé. Aquilo é autoassédio, claro. Tinha muito assédio. Pode ter sido um ou outro, fora, etc. Mas processo de resolução. Ele era e é uma consciência muito forte. Matéria de pensamento. Entendi. Há uma cabeça, Swedenborg. Valdo, mas por que mesmo ele saindo da lógica, continuou a haver as aparições e tudo mais? Houve aparições. Ele saiu fora do corpo, porque ele tinha capacidade para isso. Ele fez foi muita projeção. Tá, mas aí por que o extrafísico não parou aquilo ali? Nós fizemos o que a gente pôde, mas não adiantou. Agora, o ambiente dele é difícil. Um cara forte daquilo, com aquela cabeça, ele intencionou fazer outras coisas, não adianta você forçar a barra. Quem manda na cabeça dele é ele. E outra coisa, a gente não vai bancar o assediador para torcer as coisas, porque isso também ia piorar a cabeça dele, em vez de ajudar. O que é duro no processo do amparo extrafísico é justamente isso. Não adianta você forçar uma situação para a pessoa fazer uma coisa mais correta. Se você forçar muito, aí é que piora tudo. Que vai ser um assédio, aquilo piora a parte neurológica, o sistema nervoso central, tudo vai para o espaço. Joga no buraco a condição dele. Então, não pode fazer estupro evolutivo. Não dá. Mas o que ele viu que fez ele associar, no Zéfiro, que fez ele associar com o J. Cristo? Por que ele fez essa associação de achar que era o J. Cristo? Sei lá, na cabeça dele. Eu penso que foi o negócio do pai, né? Que era bispo. Então ele já pegou as cabeceiras, porque tudo dele era grande. Esse cara deve ser o J. Cristo para falar comigo. Então foi uma... Agora, o pior é que era eu que fiz isso. O professor... Provavelmente uma priorismose. É que ele tinha uma educação religiosa gente, muito forte. É muito difícil falar de lá para cá. Se é difícil a gente falar daqui para lá, de lá para cá também é. E outra coisa, quando a pessoa bitola ali, ó, fica lá, como é que faz? É porque tem aquela coisa do cérebro, né? Quando ele não sabe, ele complementa com o que ele já conhece. Aquilo que a Mabel falou. Tem um processo da memória. Ele tem uma memória, formação essa pessoa não muito tem grande uma do coisa pai. que ela não lembra bem, ela pega tudo que tem e põe no lugar para tapear. Então é muita coisa pseudo. É imaginação. A imaginação é cheia de pseudos. Está cheio. Agora, vocês entenderam, né? A paraperceptometria. A gente tem que medir isso aí. Agora, é bom examinar aqui o que nós estamos falando sobre os processos dessas medidas. 14 elementos de avaliações. É olhar isso aqui. Amplitude da paraleitura energética, captação de transverpon. Isso aí está clareando bem. Eu já fiz um verbete pequeno aí de 4 páginas de propósito, para não chamar muita atenção das outras áreas, para a pessoa ficar dentro dos processos, dos elementos de mensuração. É comum falarmos das consciências transmigradas, porém gostaria de saber o caso dos integrantes da CCCI que vieram para esse planeta. Quando o Max Mecanismo resolveu nos mandar para cá, viemos por mérito ou demérito? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Cada um depende disso, você que sabe. A maioria, às vezes, veio acompanhando o grupo. Agora, precisa de saber se o grupo era bom ou como é que era.
Eu não ponho a mão na cumbuca para nada, tá? Tem que ver. Na sinergismologia, página 4, segunda linha, gostaria que ampliasse o sinergismo, automotivação, evolutiva, autodisciplina, perseverante. Tenho tentado me manter de forma constante nesse sinergismo atípico e muitas consciências confundem a autodisciplina perseverante com radicalismo. Sei, mas você não fica pensando nisso. Manda uma banana técnica para esse povo e cuida da sua vida. O que você vai fazer? A vida é assim mesmo. Agora, a automotivação evolutiva, ela leva para uma autodisciplina perseverante. Tem que pensar nisso aí, tem valor, é muito sério. Na página 5, final, da Principiologia, terceira linha, o princípio fundamental dá cuidado das priorizações e o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptividade interassistencial. Princípio fundamental da acuidade nas priorizações. A acuidade aí é a agudez de raciocínio para perceber as coisas. É aquilo que nós chamamos da parapercussiência. Então, a primeira coisa, o princípio que você tem que ver é o seguinte: o que é prioritário nisso? Então, você tem um fenômeno. A primeira coisa que você tem que perguntar é fazer a análise de conteúdo. Qual a mensagem desse fenômeno? Isso não aconteceu à toa. Se ele ocorreu, tem uma meta, um objetivo, tem uma razão, um propósito. Então, isso aí é que a pessoa tem que ver. Agora, o autodidatismo ininterrupto, abrangendo a paraperceptibilidade, é você pesquisar o processo da parapercepção o tempo todo, anotar, registrar, para ver o seu desenvolvimento. Coloca isso no tempo para ver como é que você está evoluindo, se desenvolvendo nessa situação. Isso também é muito importante. Fazer no caso aí, o parapsicograma da história. Agora, efeitologia, página 5, segunda linha. O efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos. São desses efeitos que advêm os insights parapsíquicos raros e atípicos? Em parte são, em parte. Porque muitas vezes não é. Às vezes é de uma central extrafísica da verdade, às vezes é um evoluciólogo, às vezes é um parente antigo da pessoa, pode ser até um guia cego que deu uma ideia, que a pessoa estava com a cabeça tão rasa, tão pequenininha, que qualquer ideia mais nova, às vezes, é uma vertão imensa, né, com V maiúsculo. Então, isso tem que ver. Na polinomiologia, página 5, comente o parapsiquismo realístico do polinômio. Perceptos, paraperceptos, afetos e conceptos. O percepção é aquilo que a gente tem que dar o percepto da coisa fina. Então, por exemplo, eu vejo isso aqui é uma mesa e isso é sólido. Isso é madeira, mas está mexida aqui, então virou uma espécie de fórmica. Isso é percepto. Agora, o parapercepto é a clarividência. Eu estou vendo lá a aura da pessoa, a situação toda. Afeto é o processo da pessoa que tem o problema da empatia. Ela tem uma certa ligação afetiva com a outra. E o concepto é o processo da concepção, da ideia nova, o constructo. Então, isso aí é que há uma diferença. Então, você tem que ver aqui, tudo isso como um conceito. Então, existe a ideia física, ou do material, ou do instrumento, ou do objeto físico. Tem a ideia extrafísica, que é da realidade extrafísica. Tem a ideia emocional, que é do afeto, do sentimento. E tem o conceito, de modo geral, que é o processo da ideia, a verpom, etc. Estou em tratamento psiquiátrico há mais de um ano e ainda não passou a vontade de chorar e a angústia. Tento criar vergonha na cara, como o senhor sempre recomenda, e ainda assim não faz efeito. Passo épocas um pouco melhor, mas tudo volta. Não consigo trabalhar com as energias, parece que me falta força. Não me conformo com a separação em função de sentir que há coisas a resgatar também, por causa de uma filha hoje com 4 anos. Já tentei novos relacionamentos, mas não consigo me interessar por outros homens. O que posso fazer? Peço para me colocar novamente na sua TENEPS. Ok, vamos trabalhar. Agora, EV, você precisa de EV. Né? Tem um cara que uma vez falou assim, olha, está na hora de arranjar uma Kombi de som e atravessar a cidade inteira falando, EV, é hora do EV.
Olha, o EV está como som. Na tecnologia, página 5, segunda linha. Gostaria de saber mais detalhes sobre a técnica paradiplomática. Isso aí você tem que falar com a nossa chefe, a Cris Aracá, que está aqui, que ela é que é especialista nisso. Você não quer falar nada sobre a paradiplomacia? Seria bom você tocar no assunto. Eu acho que tem bastante relação com a condição da assistencialidade, e uma questão importante é você ver o momento certo, as palavras corretas e as pessoas na hora que você for fazer uma abordagem. E aí, nesse caso, fazendo o link, né, com a condição da paraperceptometria, isso é muito importante, porque justamente pelo avanço da condição paraperceptométrica, você pode ir qualificando e, digamos assim, melhorando as suas técnicas paradiplomáticas em sentido de abordagem, tanto de consins quanto de consciexes. 1 hora. Já houve preenchimento de alguns claros, então eu já posso falar. O caso que eu quero dizer para você é o seguinte: nós vamos criar aqui uma condição nova chamada círculo mental somático. Isso vai ter início no dia 7 de abril agora, daqui 5 dias, sábado, às 8 horas da manhã, aqui no Tertuliário. Sábado, 8 horas da manhã, sábado que vem. O principal objetivo desse círculo mental somático: promover o debate sobre temas avançados da conscienciologia e da sociedade em geral. Outros objetivos: ser um útero mental somático da CCCI. Incentivar a mental somática e a produção de GESCONs. Pandeiro. Esse círculo é uma espécie de filhote do pandeiro, só que tem que é intrafísico. Agora, participantes. 2 tipos de participantes. Primeiro, os titulares. São os autores publicados, que vão se sentar desse lado aqui, ó, da área B. Nós vamos fazer discriminação mesmo na cara de todo mundo. E os ouvintes, são os pré-autores, vão sentar desse lado de cá. Aí tem mais de 30 cadeiras, não tem? Então, cara, porque já tem 30 autores para sentar aqui, se eles aparecerem todos. E vão ter outro tanto que são do lado de cá. Agora, o que se passa? Os titulares são os autores publicados. Os ouvintes são os pré-autores. Entende? Por isso que a gente vai separar uns dos outros, que é muito importante para a gente saber quem é quem. Por causa do processo de debate, nós vamos fazer brainstorming, uma porção de coisa aí. Agora, autores não moradores de Foz podem aparecer quando estiverem em Foz. Uma outra coisa, as portas vão estar abertas. Quem quiser pode vir participar, desde que se sente no lugar certo. Agora, listagem dos autores publicados na Conscienciologia e na Socin. Tem 30. Eu vou ler os nomes. Alexandre Nonato, está na ordem alfabética. Alexandre Nonato, Alexandre Zaslavski, Antônio Pitaguari, Cristiane Ferrari, Dulce Daou, Eucádio de Rosso, Felipe Copo, Flávia Guzzi, Flávio Buononato, Julieta Mendonça, Júlio Almeida, Júlio César. Escuta, a Flávia mudou de nome, tá? Rogic, Flávia Rogic. Cátia Aracaque, Lilian Zolé, Lourdes Pinheiro, Luciana Ribeiro, Luciano Vicente, Luci Luft, Mabel Teles, Malcolm Tafner, Malu Balona, Marcelo da Luz, Marina Tomás, Maximiliano Raiman, Moacir Gonçalves, Nara Oliveira, Rosemary Salles, Rion Braga, Silva Muradas, né? E eu. Posso sentar aí? Então vocês estão entendendo, desse lado de cá, esses são os autores que vão ficar aqui. Agora, uma listagem preliminar, porque nós não sabemos todos os que vão participar, a gente precisa de ver. Preliminar das consciências ouvintes. Adriana Chalita, Adriana Lopes, Antônio Fontenelle. Você pode já ficar aí, que você já sabe. Arlinda Alcadipani, César Cordioli, Cristina Aracaque, Cristina Vicentim, Daiane Roça,
Hernani Brito, Everton Santos, Jarbas Paranhos, João Paulo, Loche, Marcelo Silva, Mário Oliveira, Otto Mendonça, Pedro Fernandes, Roberto Almeida, Roberto Laine, Rosa Nader, Rui Bueno, Tony Muscoff e Ulisses Schlosser. Até agora são esses, mas deve haver mais. Ainda tem mais ainda. O Sandro Batistella e Eduardo Martins, que são também dessa turma daqui. De modo que essa é a realidade que nós temos. Agora, vai ter uma pauta com o passar do tempo, nós vamos ter debates das situações, mas a coisa mais séria também que nós vamos ter é o problema de fazer brainstorm sobre certos assuntos mais importantes conforme a situação. Quem é que não entendeu, se quiser pode perguntar, que a Mabel, que está orientando a situação toda, ela é a principal responsável, pode responder para vocês aí o que vocês quiserem. O professor, só deixar claro que os ouvintes, que nem o professor Waldo falou, tem alguns nomes que foram colocados, mas todo mundo está convidado. O que a gente lembrou, foi lembrando na hora, entendeu? Mas as pessoas que quiserem participar, não tem problema. Ainda tem mais aqui. A Aline Niemeyer, Adriana Rocha, Gustavo Vieira. Também esse. O horário é às 8 horas que começa e vai no máximo até 10h30. Pode acabar antes, pode acabar depois. A ideia que o professor Waldo estava trazendo é que a gente faça aqui um ambiente mais, vamos dizer assim, específico de debate, para que a gente possa discutir alguns temas e ter ideia nova. A ideia é a ideia nova através do debate, a construção de ideias novas. Então, a gente vai fazer brainstorm, vai trazer alguns temas que vão ser debatidos e as pessoas vão participar, junto com o professor Waldo aqui nessa discussão. Nós vamos ter aí a inteligência, aquela com 2 L's e G, inteligência, entendeu como é que é? Da situação nossa na CCCI. O que você acha disso? De acordo? Alguém aí quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma crítica, alguma coisa? Nós estamos aí, porque deve ir. Brainstorm desse debate, a se firmar determinados posicionamentos da comunidade conscienciológica a respeito de assuntos. Na hora, né? A gente vê, tem que dar, né? Tudo é debate. Um dos princípios é o posicionamento. A tendência nossa vai arranjar consenso que ainda nós não temos, né? Isso aí vai dar muito consenso. Por exemplo, tem alguns temas que a gente estava pensando. Um tema, por exemplo, macrosoma. O macrosoma é um tema obscuro ainda para todos nós. O que é um macrosoma? Como se mensura o macrosoma? Tema obscuro, quem tem ideia pior, sobre isso? É anonimato serenão. Esse é pior. Se fosse, pois como é que fica? Então, são coisas que a gente não teve ambiente ainda para discutir mais, então a ideia é que todo mundo participe. Agora, é preciso de fazer aquilo. Vocês sabem aquela máquina de moer carne, não sabe? Aqui a gente procura moer o cérebro, a encéfalo. Por isso que, já falar que aqui parece até um moedor de carne e tal, aquele negócio. Então, espremedor de cérebro. Vamos espremer o cérebro de vocês, para ver se sai alguma coisa mais útil. É isso? É o jeito. Agora, vamos ver como é que fica isso. Ô, João Paulo, você que agora tem estudado tanto as coisas, você tem que comparecer aí quando você puder. Participar disso, dar palpite. Entende? Agora, eu quero dizer outra coisa. Para a Rose, isso vai ajudar o Unesco. Você já viu, né? Que vai mexer com os autores. E vai ajudar também a turma que debate no domingo, que vai fazer debate no mesmo estilo. Vai incentivar isso tudo. Entendeu? Eu tenho uma... Na Unesco, quantos comparecem lá de autores? Hoje, 6, né? 6 e tem 2 que são mais... então não chega a 1 dúzia, né? Por aí. Vamos ver aqui no sábado. Como é que é?
importante o horário, que a gente fixou o horário de sábado de manhã, que obviamente vai migrar para cá. A reunião fixada da Unescom é sábado 8h30, agora a gente vem para cá. Nós não vimos isso, não. Vai ser ótimo. Professor Val. Vamos ver o que é que vai dar, então. Eu tenho uma pergunta. Sim. Como é que vai ser o critério de escolha dos assuntos? Vai ser um tema por sábado, mais? É a Mabel que vai escolher? É a Mabel. Não, a gente vai pensar em alguns temas, mas é claro que no primeiro dia, que se o professor Valdo concordar, a gente faz um brainstorm de temas que todo mundo tem interesse em discutir, então era bom até que vocês já pensassem, né? Quais são os temas que são, assim, difíceis, mais complexos, e que a gente merece uma discussão em conjunto aqui mais aberto. A democracia que vai reger isso tudo. Então as pessoas já podem até estar pensando, a partir de agora, eu queria discutir tal tema, isso aí para mim é uma coisa que não é clara. Não está claro, não é consenso, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma agenda. Sábado tal, tema tal. O próximo sábado é outro tema. Por exemplo, um tema. Por que as pessoas não têm comparecido em maior número no Conselho dos 500? O que está faltando, né? Por que certas pessoas tiram o corpo fora, por exemplo, da prova geral de conscienciologia? Por que tem gente que tem medo da prova da imagística? Aí a gente fez mais alguns aqui, por exemplo, como chegar na despedicidade em 2 anos e 8 meses? Não, até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Primeiro, eu sei que esse vai dar. Outro tema aqui, ó, que atributos conscienciais sustentam a taquirritmia? Outro, por que as pessoas demoram para escrever o seu livro pessoal? E assim vai. A gente está fazendo uma listagem de temas. Quem tinha razão, o Zezé Palestino. É a hora da reflexão. Durma com um barulho desse. Mas o que vocês acham? Vale a pena fazer isso? Vale? Vale? Como é que é? Você não vai falar nada? Ou é? Leonardo Firmato. Eu acho a ideia excelente, eu acho que vale a pena. Isso aí vai ajudar muito, principalmente essas perguntas aí do porquê as pessoas não participarem, né? Ô Igor, você precisa aparecer, que você é um cara que gosta de debate. Tá? Eu quero aparecer sim. Estuda ali. Eu estou com um curso marcado para esse fim de semana, mas é todo sábado, quando né? for possível. Então. A gente sabe que não é todo mundo que vai aparecer todo sábado, às vezes não dá. E outra coisa, o povo também às vezes tem dor de barriga. Tudo isso é possível. Muito bom. Agora, o sábado é um dia mais favorável, né, para aparecer mais gente. Não, mas pode colocar meu nome na lista aí. Esse final de semana eu não sei se vai dar por causa do curso, mas pode colocar. Ó, mais um. Você tem cópia disso, você me deu? Tem. A gente fez uma lista mínima, né? Mas aí vai ter uma lista de presença para quem chegar aí no sábado, só que às 8 horas da manhã que a gente começa, né? Pode falar, doutor. Aí um fantástico upgrade dos sabadóios. O sabadóio, eu já falei sobre o sabadóio. É tudo de Ipanema. Estou falando. Agora, isso é minha ideia, ó. Dezenas de anos lá do Rio. Que eu nunca houve chance. Agora a gente está vendo que tem. E as reuniões? Eu acho que tem chance devido a essas reuniões que eu tenho feito na hora do almoço aí, que são as mini-tertúlias. Isso aqui é uma mini-tertúlia que nós vamos fazer. Uma mini-tertúlia especializada. Né? Eu fiquei lembrando em termos de história, assim, de cultura humana, a escola de Frankfurt, a escola... Pois é, a escola, o círculo, alguns eles chamaram de clube. Eu acho que tinha o círculo Agora, de Praga, isso aqui é o círculo de Viena. Clube. Entende? A escola de Viena, aquele negócio. Isso. Agora tem aquele Blomberg, o círculo de Blomberg, lá da turma da Virgínio Ovo. Esse povo, o Hockenheimer, aquele cara lá do Adorno, que eles também tinham. É fazer, aqui nós temos o nosso Hockenheimer e os nossos adornos. E tem também os adornos e outra coisa, né? Ou adornos. Né?
Professor Valdo, é o senhor que vai conduzir o debate? Como é que é? É o senhor que vai conduzir o debate? Não, eu e outras pessoas, né, a turma toda que estiver aí, né, a gente vai mexendo. Né? Eu vou sentar aqui para equilibrar essas duas camadas. Está respondido, professor Valdo, obrigado. Para segurar a barra, né? Dar um palpitezinho de vez em quando e tal. Vamos ver o que dá. Pode falar, Tânia. É do verbete. Você é uma personagem que tem que aparecer sempre. Não, você é uma pessoa. Não está o nome. Afinal de contas, é a Nádia Capitânia. Não. Tá bem. Nome não. Nome não apareceu, então. Isso é inominada, pois é. Inominada. Professor, na página 2, na neosinapse, sinapsologia, o senhor pode falar desse exame autocrítico do gabarito? O senhor pode aprofundar a ideia? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter paraneosinapse, mas é preciso ver o nível que atinge isso. Se ela tem paraneosinapse de base, por exemplo, assistencial, cosmoética, ou de alguma coisa que mexe com ela e o processo vamos dizer, da proex pessoal dela, junto com o curso intermissivo, isso é de alto gabarito. Então, o processo é ver o que é que a pessoa adquiriu como sinapses novas. Agora, recentemente, saiu na edição que estavam falando, que deve ter mais ou menos 40 quatrilhões de sinapses, de conexões. Então, você veja bem como é que fica isso. Pois é, esse exame autocrítico. A coisa que nós mais temos seja as conexões do... Eu não vejo mais nada que seja tanto que a gente tem. Nós somos ricos de conexões cerebrais. Agora, veja, isso é superior ao nível ou número de bactérias que a gente tem com a gente. Dentro da gente. Isso é impressionante. Então, todo mundo aqui é rico em sinapse. Processo que a maioria não usa, né? Sabe usar, fazer aplicação. Mas as possibilidades do cérebro são essas. Por isso que tem aquela minha hipótese lá da teoria do serenão, que quem ampliou esse cérebro foi o serenão. Ele deixou ele ampliado, para a pessoa só começar a usar. Mas há ainda muita área ociosa que ninguém põe em execução. Sabe, pô? É isso que a gente pensa. Na fatologia, página 4, segunda linha, poderia comentar sobre o juízo perceptivo. Isso aí é o processo da autocrítica que a pessoa tem sobre aquilo que ela percebe das coisas, das pessoas, dos assuntos, dos ambientes. Agora, isso fica ainda mais sério e alcança aí um nível maior de exigência quando se mexe com o processo paraperceptivo. E aqui não fica só nessa dimensão respiratória de oxigênio material que nós vivemos, mas quando começa a transcender isso aí, quando entra a ectoplasmia, clarividência, e entra também um ataque de ritmia em nível já de, pelo menos, de psicossoma. Então a coisa muda toda. Esse que é o juízo perceptivo. O juízo perceptivo também é o nível da projetabilidade lúcida da pessoa. É o nível, por exemplo, da qualificação da sinalética energética e parapsíquica da pessoa. É o nível da potencialidade que a pessoa tem para praticar e vivenciar o estado vibracional. E por aí vai. Seria aconselhável uma consim fazer estado vibracional no mesmo horário que faz TENEPS? A masturbação diária ajudaria os estados vibracionais ou gastaria muita energia da consim? Olha aqui, estado vibracional e masturbação não tem nada a ver com isso. Não mistura, não, você está apelando. Mas ele tem sua razão, ele tem 17 anos só. Então está tudo certo. Agora, ó, não tem nada que ver, não. Agora, outra coisa, esse aí deve estar pensando só em sexo, essa fase de adolescente. Agora, o estado vibracional no mesmo horário que faz TENEPS. A TENEPS, a pessoa só se prepara para isso. Ela pode entrar em estado vibracional para se preparar, mas depois ela tem que ver o que acontece junto com o amparador de função da TENEPS. Então é isso.
Esse ciclo de debate será transmitido online? Não, não será. Já vamos falar bem claro. É tanto que a gente permite qualquer um entra, mas tem que vir aqui para ver. Pelo menos por enquanto não há ideia disso, que nós vamos conversar muita coisa da CCCI, coisa nossa aqui e tal. Podemos dizer que a consciência amparadora foi, enquanto consciente, desperta? Não. Isso aqui já perguntaram um dia desse, nós já demos o conta, a semana passada. A desperticidade é um critério para ser amparador? Não. Tem amparador que não tem nada de desperticidade ainda, ele está caminhando para isso. A gente tem que entender, não é bem assim não. Não é todo mundo que é desperto. Despertos são um número reduzido. Tem muito mais amparador, consciente e mini peça do que desperto. Desperto é menos do que o número de mini peça. A gente tem que entender isso. Valdo. Lá no grupo da paracirurgia, na pesquisa, a gente está tentando construir um evidenciograma, né? Então, esse debate de hoje, penso que vai ajudar a gente a fazer alguma coisa nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte, que dados, ou como tu acha que a gente pode melhorar essa questão de fazer um evidenciograma mais fidedigno, porque nós temos um negócio subjetivo em que a gente quer... Nosso negócio subjetivo, você não pode fugir dele, não. Não, sem dúvida, mas a gente quer transformar isso numa coisa mensurável, e tem a questão dos pedidos da cirurgia. É só ver os efeitos da mensagem do parafenômeno. Efeitos da mensagem, o conteúdo do parafenômeno. É aquilo que está falando antes. Todo parafenômeno tem uma mensagem, um conteúdo. Tem que olhar se a pessoa entendeu aquilo e se ela aplicou. É aí que vem o efeito. Isso aí pode ser uma evidência. Você entendeu a lógica disso? Sim, né? sim. Uma coisa depende da outra. O nosso problema é quantificar esse efeito, né? Pois é. Que é um desafio para nós, porque assim, ó, tem pedido de cirurgia... Agora, ó, não pode ficar igual aquele povo da multimídia, da televisão, que chega aqui e quer filmar as coisas extrafísicas. Isso é besteira. Não é por aí. A gente tem que entender o processo, que é abstração, introspecção. É inevitável, não tem saída, porque o processo é intraconsciencial. De modo que é bom que veja. Agora, examina uma outra coisa muito séria. Você quer ver um efeito que é mensurador, seria um metro? É uma pessoa igual que acontece comigo. Que eu tenho um parabanho energético, eu estendo a mão assim, a pessoa sente junto comigo. Esse aí, que o problema nosso não é convencer todo mundo, não é isso. O problema nosso é fazer o contágio positivo, a contaminação positiva, cosmoética, evolutiva, veja bem, de outras pessoas around. Quer dizer, o povo que está no entorno, os circunstantes. Esse é que interessa. Porque nós nunca vamos convencer um monte de gente ou mostrar um negócio grande. Essa esperança é besteira a gente pensar nisso. Tem que ver aquilo que seja prático, objetivo, palpável. Nem concreto. Esse é o nosso objetivo lá. Nosso objetivo é ver a coerência interna dos então, dados exemplo, que a gente consegue esse parabanho energético é também um mensurador, é um método de medida. Muito bom. Unidade de medida. É porque, porque a pessoa sente na hora, isso aí não tem jeito. É só perguntar para a turma que está acostumada aqui comigo, que eles veem isso, como é que é. O que você acha disso? Não há saída? Pois é. E outra coisa, é instantâneo, é na hora. A coisa mais séria que tem em matéria de parapsiquismo é a taquirritmia aplicada à constatação. É você saber, igual esse caso daí, que às vezes aparece a consciência, a gente exterioriza a energia, todo mundo sente na hora. Então isso aí segura a situação. Muito sério. Agora, vocês vão, com o tempo, vocês vão fazer uma listagem dessas possibilidades. Tem muita coisa aí. Sim. É só começar a movimentar que vocês vão chegar lá. A gente acha que vai chegar lá, mas o problema é que, assim, tem método, por exemplo, bem cartesiano, esse que é da própria ciência, mas a gente está lidando com objetos de pesquisa
bem diferente, né? É lógico. E aí a gente está construindo isso. O paradigma consciencial não pode ser esquecido. Tem que falar que você está trabalhando com paradigma consciencial. Sim. E não adianta apelar para a ciência convencional. A ciência convencional é nula, zero à esquerda, não vale nada. A gente está tentando pegar o que tem de bom no método científico e ver como que a gente vai transpor isso para nossas pesquisas. Pode ser que tenha algum lampejo, algum vestígio, algum vislumbre de alguma coisa que possa ajudar na parapsicologia, nessa turma que está trabalhando aí, até dentro da área espírita, sobre o processo de fenômeno. É o problema do Hernandes. Ou então nós mesmos, né? A gente mesmo lembrar, né, da gente lá de trás. Agora, a primeira coisa que tem, eu só vou recomendar isso para você. A primeira coisa que tem é uma avaliação de tudo que acontece, ver primeiro a parte física. Tem que descartar todas as hipóteses físicas e gerais do corpo e da parte física dos objetos físicos, materiais. Isso tudo é importante. Aquilo que eu estava falando, por exemplo, do herpes. Tem o herpes que é um barulho, mas aquilo pode ser um processo de expansão da matéria, até de uma porta de aço. Eu tenho uma porta de aço lá no meu quarto de dormir mesmo, a minha alcova, que tem um ar-condicionado aqui e a porta está aqui na frente. Se eu deixo ali 2 ou 3 horas o ar-condicionado no frio, a hora que eu desligo, durante assim uns 20 minutos, aquela porta de aço, ela faz barulho. Dum, dum. Agora você veja, a temperatura numa porta de aço daquela grossura, ela dá alteração. Uma das coisas mais bravas que eu já vi até hoje, matéria de expansão de metal. Aí, no caso, ela é de aço. Ela é poderosa, forte. Nós temos ferrolho, tem tudo nela. E, no entanto, só a mudança de temperatura dá alteração dela. Então, se a pessoa fica lá, a hora que eu desligo, ela começa a ver, está vendo alguma coisa. Porque, Mas você vê, às vezes eu já coloquei uma pessoa para, não, fica aqui pertinho, junto dela. Você vai ver que ela vai estourar no seu ouvido. E a porta estoura junto da pessoa. Isso é importante, fazer afastamento disso aí. Tem que, você está entendendo? Eliminar essas hipóteses. São uma das coisas mais sérias que tem para ver as evidências. Efeito físico. Professor. As sincronicidades, o estudo das sincronicidades também serve para a questão da evidenciação, né? Serve, mas é preciso examinar muito, né? Porque senão o povo vai achar que é só mera coincidência. E fica por isso. Sincronicidades, existe aquela possibilidade de você observar 3 sincronicidades e você cantar a pedra do próximo acontecimento. Esse daí é o caso do astrônomo, que é ver onde é que vai dar. Isso aí é importante. Tudo isso aí tem que juntar. Tem uma série de medidas. Agora, a coisa mais séria que tem é o processo subjetivo. Sabe, Luiz? Subjetivo. É a pessoa que comprova por si mesma a realidade para si. Eu sempre dei mais valor para o processo individual. Então, é a marcação por homem. É aquilo que eu fazia. Eu pegava o cara materialista e ele junto comigo, 2 dias. No 3º dia, a gente desasnava o cara, deflorava o sujeito extrafisicamente. Entende? Na frente, assim, fazendo acoplamento áureo. Agora, teve caso que eu parei com isso, que estava me dando muito problema. E a pessoa muda tudo, daí a pouco ela quer mudar a vida dela toda em cima da gente, a responsabilidade é muito grande. E outra coisa, quase sempre isso acontecia quando tinha algum parente com muita afetividade com a pessoa. Então, eu fazia o acoplamento áureo, na minha cara começava a aparecer aquele parente, e ele, às vezes, dava uma mensagem. A pessoa entendia. Aquilo era um problema. Eu falei assim, não, mas não é possível, é ele mesmo, não é possível. Como é que fica? Outro caso era o seguinte, que eu começava a trabalhar com isso, colocar a pessoa na minha frente assim, no meu escritório, daí a pouco vinha o tal mal, às vezes o enumerador, e falava assim, olha, nós vamos
tirar do corpo agora. Vamos fazer isso da descoincidência instantânea, que é a chamada fuga extrafísica. Então, o cara está lá comigo, daí a pouco eu fechava os olhos assim, quando ele via, ele estava fora da Terra, olhando tudo para cá. Ficava lá alguns momentos e voltava com o corpo com a lucidez total. E os olhos desse tamanho. Aquilo era um problema. Então eu parei com isso, porque dava muito problema depois. Muito filhote, entende? Muita consequência. Isso aí é difícil. Agora, teve alguns que valeram a pena, porque mudou a vida da pessoa, que estava muito mal encaminhada, ideias. Aquilo mudou. Valeu a pena. Tem outro aspecto também que a gente está levando em consideração, que são as percepções intersubjetivas, né? Porque a pessoa ter o mesmo devaneio do outro é muito difícil. Nós temos casos de ter o mesmo relato de 5 pessoas diferentes sem nenhum ter falado antes. Porque a pessoa tem que anotar com antecedência antes de falar para não induzir o outro. Agora, ó, na questão pessoal, existem determinadas reações naturais que são assim, acachapantes e definitivas. Uma delas é a hora que a pessoa, isso aí é muito sério fazer, é o que eu sempre falei lá no complementar, que tem que ser feito isso. Você está começando a ver alguma coisa na aura das pessoas. Então você fecha os olhos e torna a abrir. Aquilo não pode modificar. Não tem nada a ver com o seu olho. Não tem nada a ver com a sua retina. Isso é importantíssimo em matéria de clarividência. Mostra que você está fora. A situação não é. O olho não tem nada a ver com isso. Então você apaga e acende. Quer dizer, desce as pálpebras e abre as pálpebras. Isso aí também é importante. Agora, é o individual que eu estou falando. Agora, ó, do individual, você vai para o grupo. Na hora que você arranjar 10 pessoas que tiveram a mesma reação individual, eles vão começar a se interessar para ver o que é que pode estudar com isso, com 10 fenômenos diferentes que são iguais. Então, vale a pena, as pessoas diferentes. Então, é um processo para estudar mesmo, vale a pena. Professor, aqui no B, você podia aprofundar mais a questão da taquirritmia na compreensão parapsíquica? A taquirritmia é o seguinte, ela mostra o problema da pessoa ter uma percepção instantânea e muito rápida, e ela agir em função dessa percepção também com alta velocidade. Então, o processo todo, em primeiro lugar, tem que haver uma pensionização super rápida, que é aquilo que nós chamamos do taquipsiquismo. E depois fazer a aplicação daquilo também de uma maneira veloz. Então a taquirritmia é isso. Agora, a taquirritmia é um caminho evolutivo que ninguém foge. Esse é o caminho de todo mundo. Mas isso demora muito. Vai demorar muito até a pessoa chegar lá. Isso não é de uma hora para outra. Você tem que trabalhar. Não tem saída. Esse pensionizar rápido seria o pensionizar e agir rápido também, né? Não, é instantâneo. Agora, extrafisicamente, a pessoa está aqui com você. Ela pensa, em segundos ela está na Itália. Entendeu? Na mesma hora. Então, essa instantaneidade, isso aí já é com consciência, que já domina bem as coisas, que não tem nenhum problema de forma, de morfologia, entende? Não há aquele processo de alteração dos mutantes, não tem nada disso. Ele é tudo certinho. Então, isso aí são pessoas geralmente imperturbáveis, que já têm um equilíbrio íntimo muito grande, são pessoas que geralmente não têm mais problema muito grande de conflito, são anticonflituosas, não tem conflito grande. Então, isso, a hora que junta tudo numa consciência só, ela extrapola toda essa média, esse processo todo que tem aí. Eu não tenho isso tudo, mas eu já tenho vislumbres disso. Aquilo que eu posso falar de extrapolacionismo. Entende? Parece até que eles permitem que eu tenha para eu entender bem isso, para poder escrever, porque senão a maioria nem pensa nisso. Para você ter uma ideia, há mais ou menos 20, 30 anos, lá no Centro da Consciência Contínua, eu já começava a falar, depois no Instituto, eu comecei a falar em perturbabilidade, o povo me xingava, só faltava me cuspir na cara.
que acharam que isso era impossível na Terra, com a situação toda que tem. Eu calei a boca. Falei assim, não, decidi levedar mais a massa. Tem que semear mais coisas, explicitar esse negócio, mostrar como é que é. Até que agora, eu já falo nisso, ninguém me encosta na cara. Com relação ao para-banho, quando vem uma consciência aqui, o senhor dá aquele para-banho, estende as mãos. Isso é instantâneo. Isso aí é quase que taquitímico comigo. Pois é. Mas agora o problema é preciso ver quanto tempo isso dura. A consciência ficou aqui comigo quanto tempo? Porque às vezes um banho vai, ó. Você quando toma banho, você pode tomar um banho de gato de 5 minutos. Você pode tomar um que você demorou 1 hora. Depende do exercício que você faz. Aqui é a mesma coisa. Agora eu queria saber o seguinte, se é uma consciência, assim, não sei se é um evoluciólogo, um desperto, alguma coisa assim, que não seja, o senhor dá passividade, tem um acoplamento da passividade e... Eu dou passividade para aquele que eu chego, que eu já conheço tudo isso. Eu já tenho know-how dessa história. O que você pensar já aconteceu. Eu tenho elementos do passado, exemplos para eu saber. Entende? Então, com isso, eu abro o jogo. Eu deixo a coisa acontecer. Mas aí que está, vamos supor, que vem essa consciência aqui visitando, não conhece, está conhecendo aqui pela primeira vez. Como funciona? O senhor exterioriza, tem intenção de exteriorizar ou não? Eu noto como é que é. Eu sempre tenho percepção disso tudo. Minha sinalética é maior que isso. Eu percebo tudo. Eu não tenho problema com isso. Por isso que eu falo isso hoje com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Agora, ó, eu tenho isso há muito tempo. Quando essas coisas ocorreram comigo, eu custei até fixar. E outra coisa, aquilo não era contínuo, não era consecutivo. Hoje não. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Então, na maioria das vezes... Comigo hoje é muito difícil de uma consciência que está com energia muito negativa aguentar ficar perto de mim contra mim. Não dá. Ou ela fica a favor ou ela não aguenta ficar perto de mim. Agora, ó, isso com todo mundo aqui acontece. Depende do nível que a pessoa está e a autolucidez que ela tem disso. Porque muitos aí têm isso, mas não tem lucidez dessa história. Eu não levo isso em consideração. Agora, eu não. Eu levo, porque eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo pesquisa, tirando minhoca de cimento, ciscando. Você está entendendo? Ciscando o tempo todo a vida. Mas, assim, na maioria das vezes, o senhor dá passividade? Como é que funciona na maioria das vezes? Não, eu sinto o negócio como é, eu dou passividade na hora, sem problema. Agora, por exemplo, quando eu vejo que tem algum boi na linha, eu quero ver primeiro o que é. Aí eu noto, se tem a minha equipe que está lá, eles que tudo certo, também eu dou passividade na hora. Agora, ó, se eu estou digitando sozinho, de madrugada, no computador, eu paro na hora e deixo a coisa acontecer. Agora, tem aqueles processos vamos dizer, da assistência integral e repentina, abrupta, pois é, do ataque extrafísico, que a pessoa melhora na hora. Aquilo é uma loucura. Agora, é lógico, num caso desse, às vezes, eles dão um reforço, né? Vem coisa de uma central, a consciência que está ali também é poderosa, mas tem que juntar com a minha energia de bicho, a energia animal que eu falo, que é a parte nossa de física. Por exemplo, eu uso uma coisa que o Zéfiro não tem, que é justamente a energia de bicho, animal. Ele não tem isso. Nisso aí eu dou uma banana para o Zéfiro. Você está entendendo? Porque ele não consegue chegar nisso. Agora, isso é muito importante na assistência. A assistência que eu estou falando é baratrosférica, né? Nessa situação. Na interaciologia, página 5, terceira linha. Aprofundar a interação Locke intrafísico, Locke extrafísico. O processo todo aqui é o seguinte, é a hora que você junta o solo pensênis que você tem, aquele que você tem aqui, junto com aquilo que você tem a percepção, ou que você tenha empatia, afinidade. Se isso acontece com essa interação, o nível de percussiência que você tem com o fenômeno amplia demais. Então, por exemplo, uma coisa é você ter uma relação de um fenômeno, parapsíquico,
num local que é um holopensene, que você já vivenciou uma coisa lá quando era consciente, com o ambiente que você está aqui. Porque isso aí, ó, há um casamento do processo, com possibilidade de potencialização de tudo. Então, isso é que é o lock intrafísico e o lock extrafísico. Então, por exemplo, o problema da minha base intrafísica, junto com aquele local da UFIEX, uma coisa potencializa a outra. Isso aí é um bom exemplo para a gente entender o que é o lock intrafísico e o extrafísico. A UFIEX, auto-UFIEX é isso. No verbete anterior do dicionário, o senhor incluiu o fenômeno da taquiritmia dentro do contexto da clarividência. Poderia explicar? Sim, que a clarividência ela tem muitas conotações. É bom ler o livro lá do nosso amigo, do Rodrigo Medeiros, que ele está falando isso tudo também lá. Agora, isso é um fato. Uma clarividência, por exemplo, a pessoa pode ver apenas alguma coisa aqui da aura da pessoa. Daí a pouco ela vai ver, às vezes, uma consciência que está junto com ela, junto do mesmo ecrã, a mesma tela. Lá pelas tantas, através daquilo ali, ele vai ver uma coisa à distância. Daí a pouco ele pode sair numa clarividência viajoura e ir até lá, instantaneamente, ver o que tem lá e torna a voltar. Então, ó, só isso aí, há uma sucessão de fenômenos um depois do outro. Tenho 35 anos, trabalho em um centro espírita, dando passe há uns 8 meses. Passei mal e eles não souberam me ajudar. Resolvi buscar ajuda na internet, onde encontrei o IPC, estou fazendo o CIT pela primeira vez. Estou aprendendo a trabalhar com as energias, porém, ao fazer o EV, fico com dor de cabeça e dor no peito. Isso é normal? Tenho um problema de saúde faz 5 anos. 3 cirurgias, mas não houve melhora. Está relacionado com a minha imunidade. Realizei exames, está tudo bem. Mas o local onde fiz a cirurgia não melhora e acho que vou ter que fazer outra. Será que essa doença pode ser alguma coisa do meu passado? Por favor, inserir meu nome na TENEPS. Está na cara que é do passado. E está na cara que é ela que está dando o processo da dor de cabeça e a dor no peito em você com o EV. Porque o EV você tem que insistir com ele, com calma, que ele vai superar isso aí e vai ajudar o seu processo dessa doença que você tem. EV. Vamos trabalhar com isso. Isso é importante. Valdo, aqui no B. Esse exemplo de essa técnica de clarividência que você fala, de fechar o olho, depois voltar a abrir, porque não tem, assim, você ilustra assim que não tem nada a ver a visão física com a clarividência, certo? Então, por que na hora que você fecha o olho, antes de abrir de novo, você para de ver, se não tem nada a ver com o olho? Como é que é? Na hora o quê? Você tem que piscar, né? Piscar. Na hora que você fecha o olho, se não tem nada a ver realmente com a visão física, a clarividência... Não, o que a gente quer mostrar é o seguinte: se você está vendo um processo extrafísico ali no rosto de uma pessoa, em torno dela, e você fecha os olhos, a hora que você fecha o olho, você não está vendo nada. A hora que você abre de novo, está tudo do mesmo jeito, aquilo não tem nada a ver com você, é um processo lá. Então, está havendo um efeito físico na clarividência lá do processo, no ecrã, na tela, no cenário, no palco que você está procurando desvendar a realidade extrafísica, que não tem nada a ver com o seu corpo. Isso mostra que você está vendo a clarividência. Há um efeito físico ali. Sim, eu entendo perfeitamente assim. Pois é. Por quê? Mas, por exemplo, se não tem nada a ver com a retina, nem com o teu olho físico, teoricamente, quando você fecha o olho, você poderia até continuar vendo. Poderia, mas o problema todo é a hora que você fecha e vê o fenômeno fora de você. Isso aí é que é importante no processo. Que a pessoa, com isso, ela vê que tem algum processo extrafísico. Como é que aquilo não mudou? Agora, outra coisa, existe uma série de condições. Se você está querendo ver o negócio continuado, eu vou te dar uma. Você está vendo uma pessoa, está vendo uma aura em torno dela, uma aura bem clara mesmo, um limbo, com a situação toda, aquilo bem tenso. Agora, ela mexe com a cabeça assim, ó. Você vai ver que aquele limbo continua com o formato da cabeça dela. Isso tudo é importante também. Tem uma série de condições nesse sentido. Agora, por exemplo, na complementar, às vezes tem efeito físico maior. Você vê que parece ter uma mãozinha que está mexendo com alguma coisa, ela aparece assim, ó. Você vê direitinho, Paulo.
Entendi. Tem que seguir isso aí. Entendi. Mas você, por exemplo, mesmo com a pálpebra cerrada, você poderia estar vendo um fenômeno que é extraconsciencial, né, que tem uma tela ali na frente do rosto da pessoa, sem depender da tua retina, da tua visão física? Poderia? Como assim? Você poderia ver se você fechar o olho, você continuaria vendo? Sim, mesmo sendo um fenômeno. Não, se você está descoincidido, você vê tudo do jeito que é. Uma coisa muito séria em clarividência e lá no acoplamentário é a divisão de atenção. Ou, se você quiser, a divisão da concentração mental. Ao mesmo tempo que você vê o que se passa com você, subjetivamente, você vai ver o que acontece objetivamente fora de você. Tá ok, obrigado. Agora, a pessoa tem que se adaptar com isso. Tem gente que para ver uma coisa só, aqui de fora, ela tem problema. Agora, como é que ela vai ver ao mesmo tempo isso e aquilo? Outra coisa, não pode ter emoção nisso, ficar afobado, que aí não grava nada, a pessoa não fixa a observação. Agora, o ideal é isso. Toda vez que for fazer um acoplamento áurico, energético, a pessoa vê o que ela está sentindo aqui, o que ela percebe lá. Simultaneamente, ela vê isso tudo. E vai procurar encaixar, para ver o que tem de lógica, de racionalidade e de mensagem numa condição dessa. Da página 5, interaciologia. A interação fatos para fatos. E depois, se o senhor pudesse, daí da página 6, a número 3, a clareza. Aqui a interação fatos para fatos, você sabe o que é. São os fatos daqui com os parafatos da outra dimensão. É isso que eu estava explicando. E o outro, o que você quer? E o outro é o número 3, na página 6, que é a clareza. A clareza. Isso. Do paraconteúdo enigmático contra a elucidação do parafato ao inequívoco. Então, veja, tem que chegar de uma tal maneira que não tem dúvida a respeito das coisas. Mas, para isso, você tem que ver o paraconteúdo do fenômeno. Aquilo que é enigmático, né? Examinar, perceber, estudar, analisar. Não tem outro jeito. O caminho é por aí. Agora, são elementos de avaliação para perceptométrica. Né? Outra pergunta é a seguinte. O parapsiquismo, a parapercepção, é muito importante o processo do psicossoma, né? As emoções dela na hora que ela está tendo o conteúdo. Tem que eliminar psicossoma. Todo mundo que vai trabalhar com parapsiquismo, se ficar distrito ou submisso à emoção, não vai ter nada, porque a imaginação vai criar besteira na cabeça, há devaneio, desvio, a pessoa vai para o buraco. Isso não resolve nada. Aí ela perde a análise racional, lógica. Então não adianta nada. Então seria, vamos dizer, os dois que seria interessante a gente se aprofundar. No estudo da imaginação e do psicossoma nessa interação. Sempre ajuda, né? Quanto mais você estudar as faculdades mentais, melhor. Para o estudo de parapsiquismo, isso é importantíssimo. Pode falar, Elcádio. Vem cá, você estava aí quando eu falei sobre a reunião de sábado? Estava. Então tá bom. Me incluíram? E eu queria saber aqui na interaciologia, explicasse os 4F aí, qual é a diferença entre fenômeno físico e fenômeno fisiológico. Onde é que está aí? A interaciologia na terceira linha. A terceira linha. A terceira... É a segunda para a terceira. Aqui na definição? Não, na interaciologia. A interaciologia aqui? Sim. Segunda linha. A interação, fenômeno físico, fenômeno fisiológico. Sim. O processo aqui é o seguinte, para a pessoa saber distinguir isso aí, ela tem que estudar um pouco de fisiologia para ver o que é.
Porque tem muita coisa que é fisiológica e a pessoa leva aquilo como se fosse um processo extrafísico. Então, é fazer uma comparação entre a parte física e a parte funcional do próprio corpo humano da pessoa, para fazer uma avaliação, fazer o cotejo, confronto, para ver as diferenciações. Isso aí faz parte da mensuração dos fenômenos. Na mesma página, na página 5, na mesma seção da interaciologia, a última interação começa na penúltima linha, no final da penúltima linha. Sim. A interação, conotação parapsíquica, denotação parapsíquica. Aqui o processo todo é o seguinte: a interação, quando é conotação, é uma derivação, ela deriva. Agora, a denotação é a significação propriamente dita do processo, é o conteúdo. Uma coisa é o fenômeno, com a derivação dele, de onde ele vem, o que é o efeito. Agora, o processo é o conteúdo. O efeito, às vezes, pode ser alguma coisa que mexeu com a pessoa, seja fisicamente, emocionalmente, parapsiquicamente, e o que interessa é o conteúdo, qual a mensagem que foi dada, que é a síntese do fenômeno. Então, mas é aí que entra o percentual da subjetividade que o senhor estava colocando? A subjetividade não tem jeito de fugir em nada que nós estudamos matéria de consciência. É isso que a eletronáutica, a ciência convencional, não entende. Qualquer coisa que você pensar, você está colocando sua energia. Aquilo está atuando sobre as coisas, os objetos, todo o processo do contexto. Então, tem jeito de fugir disso. Agora, é uma coisa tão óbvia, mas o povo tem dificuldade de entender isso. É a parte animal, né? A pior coisa que tem é quando uma pessoa tem muita lucidez e ela quer continuar sendo animal. Ela não quer deixar de ser animal. A ciência convencional, os PhDs e PhDs têm muita coisa de bicho, que é o subcérebro abdominal. Para ficar só na base, por exemplo, de elétron, isso é uma loucura, pensar nisso. Então o cara dá maior valor para aqueles pentelhos daquele bichinho do Mar Morto, como eu falo, que não vale nada o bichinho. E não estudo ele mesmo, ou os próprios pentelhos do psicossoma dele. Ele não vê nada. Então, vai para. Mas, Valdo, a gente poderia pensar assim, tem alguma coisa na Conscienciologia que poderia melhorar em termos de cientificidade? O que tem de bom na ciência convencional que a gente poderia? Cientificidade. Sim. É você estudar por você e dar uma banana para o resto. Você vai melhorar. É o parapsiquismo. Você vai caminhar mais depressa, você vira serenão antes da gente. É o que a gente está tentando fazer. O mais não tem outro jeito. Tudo vai devagar. E outra coisa, não se pode esperar muito desse povo, não. Tudo ali é câmera lenta, sabe? Slow motion. É passo de cágado. Não tem outro jeito. Tartaruga. Quando você nos coloca e faz a mega euforização, há uma vivência e há toda uma aproximação de uma realidade que permite para a gente uma nova apreensão de realidade e tentar segurar isso por um tempo. Sim, faz parte do processo, então, da apreensão. Mas eu fiquei pensando entre a percepção, a apreensão e as fissuras do psicossoma. Vamos dizer assim, que a pessoa entra num processo emocional ou tem alguma falha na sua construção e a percepção, então, ela fica deficitária naquele momento. Sim. Quando ela conseguir recuperar de alguma forma o que lhe falta, né, sarar, qualquer coisa que seja, e recompor o seu psicossoma, vai mudar totalmente a percepção e a apreensão do fato. Mas ter vivenciado a mega euforização traz para a gente uma questão da gente ser o próprio ambiente. Que é aquilo que você fala, olha, as pessoas são ambiente, elas criam um ambiente de saúde no seu entorno. E a ideia é você fazer isso sem ficar eufórico. É isso mesmo? Mas agora o caso todo que tem aí, Érica, muito sério, é o seguinte. Todo mundo está acostumado com o processo da matéria. Em primeiro lugar, ele acha, quando ocorre alguma coisa, que aquilo é alucinação. Se não é alucinação, é auto-hipnose.
Se não é auto-hipnose, é uma lavagem cerebral que está vindo de fora por influência subliminar ou qualquer coisa nesse sentido. Enfim, é um processo todo de exagero da imaginação, do processo pictográfico e outras coisas mais. Então, essa primeira fase, esse povo todo tem que ultrapassar isso. Então, ele tem que repetir o fenômeno, repetir. Agora, muitos têm o fenômeno, percebe aquilo, acha que é alucinação e não quer pegar aquilo de novo. Então, ele continua do mesmo jeito, não muda nada. Então, esse processo, a gente não pode ter muita esperança dessas pessoas, não. Por isso que eu só tenho um pouco mais de esperança é de quem fez o curso intermissivo. Quem não fez, que chegou aí rombudo, com casca-grossismo, óbvio, evidente, isso não pode se esperar muito. Não deve colocar suas fichas nesse número, que não é bom, que não vai ganhar o jogo. No caso da gente que está aqui fazendo esse investimento, não é a única coisa, mas assim, já é algum indicador. E os cursos, entre cursos intermissivos que nós vivenciamos aqui, tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Quer dizer, eu tenho a impressão isso tudo ajuda, a rememoração... amplia a conotação das lembranças da pessoa com aquilo que ela estudou. Agora, o caso todo é melhorar a apreensão lógica. É isso que a gente precisa. Tá. Eu queria uma dúvida sobre o verbete, se eu puder perguntar. Não. Na página 5, polinomiologia, eu gostaria, por favor, que o senhor aprofundasse. O polinômio perceptus, paraperceptus, afetos, conceptos. O caso todo é o seguinte, percepto, por exemplo, que é que nós falamos aí agora há pouco, nós já falamos sobre isso. Uma pessoa perguntou. Percepto é aquilo que ela percebe fisicamente. O parapercepto é o objetivo ou objeto que ela percebe extrafisicamente. O afeto é o processo de sentimento que ela junta com isso aí. E o concepto é a ideia nova, da verpom, etc., o conceito novo que ela às vezes arranjou. Agora, a hora que você junta essas quatro coisas, tudo se expande. Porque aqui, o afeto do psicossoma, ele vai ficar subordinado ao mental soma. O discernimento vai mandar nisso aqui. Então, a concepção, ela vem com maior racionalidade na cabeça da pessoa. Aí ela muda. Esse polinômio, então, é dos mais sérios que tem, do ponto de vista prático, né? E objetivo. Então, é um crescendo da percepção, é uma evolução do pensamento, são as ideias novas que ela vai adquirir. Melhora, vai abrir o caminho. Todas elas articuladas para compreender o fenômeno, uma coisa assim? Isso aqui seria o totalmente antipódico, quer dizer, no outro extremo da questão do, vamos dizer, o processo da pessoa, que é totalmente casca grossa. Casca grossa cá embaixo e esse aqui lá em cima. É outro, é antipódico, totalmente. Eu queria voltar àquela questão da relação da ciência convencional com a ciência conscienciológica, né? Na ciência conscienciológica, sempre a gente ouve que, para ver se o fenômeno tem substância, se é real mesmo, você continua vendo o que está acontecendo, né? Isso sempre fala da coerência também, e do princípio da descrença. Então, o que eu vejo na ciência convencional, a partir daquela coisa da repetibilidade, assim, quando você vai aplicar métodos mais voltados para a ciência humana, assim, e mesmo na ciência mais materialista, o que eles estão falando agora é que são os três princípios da correspondência, coerência e refutação. Na minha opinião, eles é que estão chegando mais próximo da gente, não a gente que está pegando eles. Mas isso aí sabe. Não, porque fica esse discurso da gente pegar as coisas da ciência convencional. Mas eles estão evoluindo para o processo da gente. Muita crítica aos processos dessas teorias que eles têm, né? O das cordas, a opção de coisa, o problema do outro universo, aquele multiverso. Pois é, aquilo não tem como repetir. Eles já estão agora acabando com isso, que eu sempre achei isso uma besteirada. Então, eles estão conseguindo chegar à conclusão de que isso não é possível. Estão começando a criticar isso seriamente. Então, eles estão a internet está cheia de notícias sobre o multiverso. Né? Então, eles estão fixando nesses três patamares, que é a correspondência, coerência e a refutação, que é exatamente o que está sempre sendo feito. É o que nós fazemos. Estão chegando nisso. Agora, tem gente que lê meu livro e não fala nada, né? Mas copia certas expressões. Igual aquele cara lá da Universidade do Rio,
Ele começou a dar aula usando todas as expressões nossas. Ele não falou nada que era da parapsicologia, e nem também que era nossa da conscienciologia, e era da conscienciologia a maioria. Agora, um dia, foram lá e interpelaram o homem. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí ele abriu o jogo. Aí eles mandaram para mim os dados, tudo. Universidade. Está dentro daquela questão que o senhor fala, né? Aqui nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia, chacrinha. Porque eu já vejo essas três. Agora aí, ele também falar, quem quer banana? É a hora de julgar banana. Eu já vi, assim, a primeira vez que eu vi esses 3 eixos, assim, ó, já tem muito tempo antes de eu vir morar aqui. Então, eu já estava falando nisso, né? Mas aí, quando eu cheguei mais na conscienciologia, que eu vi que é exatamente o que está sempre falado aqui. Estou cursando medicina, irei me especializar em radiologia e medicina da família. Pretendo fazer psicologia em seguida. Poderia aprofundar sobre a dinamização autoevolutiva quando focamos em ser um assistente mais integral possível? Olha, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a sua radiologia com psicologia não tem tanta coisa, não. Agora, a medicina da família tem. E o ideal é você ver a clínica geral e procurar estudar mais a fisiologia humana. Isso vai ajudar você na dinamização autoevolutiva. É essas coisas que a gente recomenda para os acadêmicos de medicina. Recentemente tive uma sequência de sonhos ocorrida de forma fracionada em dias seguidos. O contexto girava em torno de uma visita a um monumento específico de determinado país. Hoje, antes da tertúlia, vi um vídeo da IAC sobre esse país, onde mostrava todos os pontos turísticos do mesmo. Na hora que apareceu a imagem do monumento sonhado, eu senti uma repercussão no soma. Meu abdômen e costas esquentaram. Senti o padrão de choro. Estou com a sensação de que houve um acoplamento, pois entendi que o padrão de choro foi externo. O senhor poderia comentar o fato? Uma das minhas maiores dificuldades é entender o conteúdo do fenômeno. Pode ser, isso tudo aí pode ter sua razão. Agora, você tem que acumular esses registros para ver com o tempo. Se isso é importante, os próprios amparadores vão fazer você ter uma noção mais lúcida a respeito dos parafatos. O processo é anotar para fazer confronto oportunamente. Isso vai te ajudar. Quinoa, eu não sei se o senhor falou isso no começo da tertúlia, mas se o senhor não falou, se pudesse falar a respeito aqui na parafatologia, a escala de medida paraperceptual e a mensuração da capacidade paraperceptiva. Como que a gente pode trabalhar isso? A escala de medida paraperceptual é a pessoa fazer ela mesma uma noção daquilo que ela percebe e começar a ver o caminho que ela tem, o tipo de fenômeno, qual a intensidade, a profundidade desse fenômeno, a frequência que isso já ocorreu com a pessoa. Tem pessoa que às vezes começa a ver, por exemplo, a aura das pessoas. Daí a pouco ela começa a ver a dimenera, a dimensão energética. Então ela olha para uma pessoa assim, ver aquele monte e vê tudo simultaneamente, como se fosse um cenário inteiro. Isso tudo é uma escala, aquilo vai indo. Agora, outra escala paraperceptiva séria é a pessoa que faz estado vibracional, arco voltaico, crânio chakral, mega euforização, descoincidência vígil. Ela sentir, por exemplo, a energia aqui, quando a gente tem um banho, um parabanho energético, a gente passa, ela sente na hora, instantaneamente. Isso tudo aí está dentro desse processo. Agora, é fazer o levantamento disso. Então, mas aí tem um critério. Outra coisa é ver quantos fenômenos tem. Evidência, projeção consciente, etc. E por aí vai. Agora, tem algum critério para montar essa escala de, por exemplo, efeito... É o critério de maior, vamos dizer, complexidade. Consciência. Complexidade. Maior lucidez a respeito do assunto. Esse é um dos critérios. Um outro critério é o seguinte: o conteúdo do fenômeno, geralmente, ele é interassistencial. Quanto que é que deu de assistência naquilo? Quais os resultados que aquele fenômeno deu? Quais as consequências daquilo que aconteceu? Consequência é isso, né? A TARES. Foi feita a TARES para alguém. Precisa ver o quê? Como? De que modo? Atingiu? Deu efeito?
Qual o fruto? Qual o resultado? Então, mas isso é um ciclo, né? De repente você tem um que é um fenômeno... Não, você não está estudando arroz com feijão. Isso aí é uma das coisas complexas que nós temos na vida para o psiquismo. Tem que estudar, tem que anotar tudo, fazer algoritmo do assunto. Cada fenômeno desse merece um algoritmo. Agora, um dos mais complicados é a clarividência, para fazer um algoritmo. É o que dá mais. Por isso que esse livro lá do Medeiros é muito bom lá. Agora, a pessoa monta lá uma escala, né? De acordo com o conhecimento, com a capacidade dela. O passo seguinte seria o quê? O quê? O passo seguinte seria o quê, por exemplo? Né? O cidadão lá, o camarada teve clarividência... O fenômeno já vai mostrar para ela. Ah, tá. Aí você começa a colocar... Ela já tira as deduções do começa processo, a colocar como prioridade. do processo evolutivo. Uma das coisas que ela vai ver em primeiro lugar é a escala evolutiva das consciências. Ela quer saber o que aconteceu. Eu mudei de escala? Muitos de vocês vão chegar e ser conscientes depois da pré ou pós-dessomática e vocês vão ver que vocês mudaram a escala. Passaram para outra. Agora, veja bem os detalhes da escala. Eu mostro algumas coisas da escala aí, de 14 elementos, mas tem coisa no intervalo, no meio e tal. A pessoa tem que olhar, né? Então, eu digo assim, ele tem lá os fenômenos, ele coloca como prioridade. Aí o passo seguinte seria ele colocar um fenômeno que ele não tem naquela escala que ele não conseguiu. Aí ele pode começar a ter através do extrapolacionismo parapsíquico. Mas isso ainda é pouco. Ele tem que ver é o seguinte, o que é que eu já consegui? Eu pratico TENETS, eu já sou desperto, eu faço assistência para valer, eu reconheço que eu sou mini peça do Max Mecanismo, eu noto a presença do meu amparador de função, uma série de condições. Então faz um brainstorm, no primeiro instante brainstorm. É um mundo, tem que escrever. Um brainstorm, depois eu organizo. Muito sério. Professor, letra B. Letra B aqui em cima. Sou retardatária, pode ser que já tenham perguntado. Na página 7, o número 10. Número natureza. 10. Número 10. Natureza. Da predominância afetiva para cognitiva magna. Magna. Então, vamos entender aqui. A natureza, ela tem uma predominância dentro da paracognitiva magna. Então, qual que é a cognitiva que você tem maior? Com a natureza que a gente tem isso. Então, você começa a perceber as coisas junto com a natureza. Começa pela afetividade em qualquer área. Afinidade, o processo da, vamos dizer, o ectoplasmia, a lignina, entendeu? O fitoectoplasma. E quem gosta você notar a diferença de um holopensene com o outro, como é que fica, e por aí vai. É a natureza. A natureza é uma mãe. Agora, a gente tem que saber viver com essa mãe. Então, a questão afetiva, ela vai contribuir para que a pessoa aprofunde o conhecimento. Ela ajuda, divide o processo da energia para fazer interação. É igual o filho com a mãe com o filho, ajuda. Entendi. Obrigada. Certo? Professor, agora foi. No curso intermissivo, é dada alguma coisa relacionada ao revezamento do amparo? No seguinte sentido, uma consciência ressoma, a outra fica no extrafísico amparando essa consciência, e depois existe uma troca? Sim. No curso intermissivo é dado isso? Os amparadores são isso, né? São essas pessoas. Então, por exemplo, você não acha que o Zéfiro, no meu caso, combinou com o enumerador? Vocês não acham, por exemplo, que eu tinha uma combinação com o tal mal, que trabalhou comigo aí meio século? É lógico que tinha. Lógico. Quanto mais lucidez as pessoas vão tendo, mais eles se antecipam. Elas se antecipam aos processos que vão fazer. Essa antecipação pode ser muito positiva de assistência. Tudo isso tem.
Agora, chega num ponto que já não vai ter tanta novidade mais. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Porque já entra na linha de montagem. É um processo de tempo. Devagar e sempre. Uma marcha batida ali. Ó. A coisa vai. Então, agora, é isso que eu estou tentando fazer na minha vida. Para a próxima, eu quero ver se eu melhoro isso. Fazer entende? Uma linha de montagem automática do início ao fim. Professor. Seria o máximo. Taquitimia. Agora, já pensou uma linha de montagem taquitímica? Pois é, uma vida inteira. É isso que eu estou tentando. Agora, veja, eu quero ver se na próxima vida eu não vou chegar aos 3 anos para ter retrocognição, não. Eu quero do braço da futura mãe, eu já saber tudo. Olho para ela e já sei quem é. Isso é que seria o ideal. É isso que eu quero. A pretensão, pelo menos, é muito grande, mas que tem sua razão, tem. E outra coisa, eu não acho que seja tão difícil. Se eu conseguir com 3 anos, por que eu não consigo antes? Já pensou se eu vou ter um parto lá, passar por um parto normal, sem rachar minha cabeça, e eu estar com lucidez, ter uma mãe e um pai, daqueles tipo do EM, que recebeu aqueles caras tudo, tudo uns sanções, pai e mãe sanção. Isso é que seria o máximo, né? Então aquilo ali, mas o processo é ser o sanção atrás da testa, né? Então todo mundo macrocéfalo, grandão. Isso pode ajudar. O desperto já vem assim, né? O desperto já vem com essa cognição. Vem, mas ele não depende da mãe nem do pai, né? O desperto é outra coisa. Mas o desperto eu acho digo pouco. O desperto. Nesse caso meu, eu acho que o negócio é pouquinho. A minha pretensão é maior que essa. Minha pretensão é tudo P maiúsculo, mega, M maiúsculo. Essa lucidez antes de renascer, não seria, o primeiro, vamos dizer, patamar seria o desperto? Quem que poderia ter essa eu acho que aí pode ser uma opção de gente que pode ter isso. Desperto, serenão, claro, óbvio, mas e antes do serenão? Mas tem outros também, né? Eu penso, por exemplo, uma pessoa que fez muita assistência, seja na TENEX ou até mesmo no processo mais sério da uma autofiex, ela vai ter um preparo disso dependendo da condição de mini-peça dela. Agora veja, se isso acontecer, eu já venho consciente disso. Por quê? Já conversei com evoluciólogo, já sei a minha ficha como é que foi, está tudo com balanço. Pensam bem vocês, a próxima vez vocês não são mais jejunos, não são mais calouros, são veteranos do curso impermissivo. Vocês vão querer tudo ir aonde dói. O que você está aqui? O que é que te interessa? Como é que é? Isso vai ser. A maioria vai ser o que é, tudo. Vai ampliar tudo demais. Agora, por isso que eu estou pensando no meu caso. Se eu conseguir nessa vida isso, eu quero daqui para mais, né? Não vai ser para menos. Valdo. Peraí, só um instantinho. Mas você mesmo falou que quanto mais você vier mais evoluído, a tendência é o teu entorno você vir para ajudar mais. E você ainda está falando de vir um pai e uma mãe forte. Isso sai na diurese. Então, é a coisa mais natural. Mas a tendência não tem na minha vida toda está sendo assim. Eu não tenho na onda de ninguém que teve as tragédias todas em torno de mim. Não entrei na onda de nada disso. Isso é fichinha. O assistente não pode ficar submisso às ingresias, doenças e distúrbios dos assistidos. Tudo bem, mas você não disse que... E os pais? Os pais, então, a tendência é virem fracos. A gente ajuda. Isso. Vamos fazer mas você está falando que viria eu forte. Mesmo ajudei. Eu não ajudei o caso do meu pai, que estava separado da minha mãe, para eles se juntarem? Falando, é assim, ó, se o senhor vem cada vez mais evoluído para ficar no meio de pessoas que precisam mais, como é que vai escolher um pai ou uma mãe com estrutura forte? Mas a estrutura biológica. Aí, quando eu não preciso mais escolher o pai e a mãe, eu não preciso. Não precisa. Eu já domino aquilo tudo. Mas também é biológico, o que significa que não tenha problema. Pois é. Gente, aquilo que você pode mais, você pode menos.
Vamos examinar bem isso. A evolução é isso. Faz o sinergismo. Então, por exemplo, se eu já pude, eu estou falando na questão de retrocognição porque o Zéfiro sempre foi implicado com a retrocognição, que eu acho que é um dos patamares da história, que segura a barra de tudo que você entende mais, te dá mais tranquilidade, não há processo de conflito, não há ansiedade mais. A retrocognição, ela te dá um chega para lá, um sossega-leão, o diabo, tudo isso. Que a karma é o ego-karma. Entende? Vamos entender bem. O negócio é a karma, é uma karmia, um negócio muito sério. Agora, veja, se eu conseguir com 3 anos, por que eu não posso conseguir antes? Isso é uma das coisas que eu já estou pensando desde já. Já estou criando um holopensene teoricão da história. Você está entendendo? Até acho que eu vou fazer depois. Pois é. Mas não tem razão? Anos é porque você já vai ter, quer dizer, o corpo já vai estar biologicamente mais... Não, no meu caso lá teve muita patologia. Agora pensa, se eu nascer um parto normal, bolas, a coisa vai ser diferente. Pois é, mas eu já venho comigo mesmo, sem rachadura na cabeça. Sem nada, não preciso chorar. Aí eu não vou chorar, vai ser um menino bobo alegre, vai rir à toa. Rir à toa. Aí nesse caso vai haver uma qualificação das informações que o senhor vai acessar a nível de retrocognição, é isso? O senhor vai acessar mais detalhes? Se eu começar a pensar nisso, Cris, eu já estou preparando o meu caminho. O pensamento positivo, que é a pensenologia cosmoética, ela é que faz as coisas, o resto tudo é conversa. Agora, se eu tenho um pensamento, esse é que é o chamado pensênio antecipado, eu já estou julgando para o meu futuro imediato. E só vai me ajudar. Agora, eu tinha lá uns 25 anos, já pensava isso. Agora, depois de 55 anos, você já pensava quanto que eu já não pensei de lá para cá, a minha vida inteira? Eu vou chegar nisso. Agora, além de só acessar essas informações mais cedo, né, antes dos 3 anos de idade, o senhor prevê, o senhor está pensando em ter mais detalhes dessas lembranças, é isso? Mas não é só isso, não? Eu vou ter mais equilíbrio cerebral, é a parte encefálica. Então, por exemplo, o processo da agudez, entende? O processo aquele processo da hiperacuidade. Da hiperacuidade. Isso aí vai mudar tudo. Pensa nisso. O meu negócio me ajudou muito, eu recuperei, fiquei mais ou menos maduro antes da média, aquele negócio todo, mas havia uma perturbação, havia uma patologia muito séria lá dentro, com a cabeça rachada, o sinal está aqui até hoje, né, Kiko? É pensar muito pequeno, por exemplo, no meu caso, eu não penso na próxima vida, não. Eu fico fazendo um esforço para estudar sobre o cérebro, porque eu quero estudar ali na interlúdio. É pensar pequeno, eu tenho que pensar na próxima vida. Então, a turma aqui já deve começar a pensar assim, não, eu quero estudar na interlúdio para ver as novidades que tem. Fazer isso, quero saber todos os novos requisitos que não são da informática. Do paracérebro. São da infocomunicologia. Tudo que tem de alto nível, como é que está? Que é o processo paracerebral. Então já é um bom começo. Quero conhecer o Hayek, perguntar para ele o que ele está fazendo. Participar, nem que seja como lixeiro. Fazer uma entrevista com o Hayek. Tá bom. Entendeu? Professor, mas o senhor acha que a pessoa pensando até a dessoma dela, como o senhor falou, determinado ponto, esse, por exemplo, da retro, né? Ela está abrindo um caminho para aquilo. Então ela mantém uma ordem de pensanidade. E outra coisa, você tem que pensar sem reclamar de ninguém, sem pensar mal de nada, nem de ninguém. Pensar positivo. Se eu tiver mérito nisso, eu vou alcançar. Se eu todos vocês têm que pensar isso. Então, só não pensa aqui que é bobo. O senhor acha você é bobo ou você é assim mesmo? Tem que pensar nisso. O senhor acha que o fator que é preponderante para não ter isso é justamente que a pessoa nunca pensou nisso?
ela nascer sem ter essa ré, projeção? O fator não é esse. O fator, em primeiro lugar, a ficha meritória com saldo favorável. Mas, se a pessoa vai pensar, ela acrescenta quanto? 20% nisso? 30%? 50%? Que ela já está predispondo, ela está chamando, ela está fazendo uma evocação consecutiva, incessante, ininterrupta. Então, mais ou menos aquela história... Eu tinha 25 anos quando eu cheguei a essa conclusão. Vocês têm que pensar nisso, se vocês não pensam. Eu sempre julguei que a maioria pensa assim. Então, quem decide essa questão? No Espiritismo já tinha gente que pensava assim, corretamente. Mas eu falei, você só vai melhorar se sair daqui. Enquanto ficar aqui, não adianta. Quem decide essa questão aí que o senhor falou é o evoluciólogo, vendo a sua ficha e vendo o seu desejo firme e retilíneo. Não, que ele vai dar essa abertura. A minha ficha vai ser canalizada para isso. Já tem isso lá. Não, digo nós, né? Como o senhor fala, nosso todos. Mas já vai ter. Isso aí vai ser fichinha para ele entender. Feijão com arroz. Pensa nisso, que você só vai ganhar. Olha o positivo. Agora, ó, nada de reclamar. Porque tem a questão, eu mereço. Isso é besteira, não é por aí. Eu vou ter isso porque eu mereço. E por que não? Isso não adianta, não é por aí. Não, eu vou fazer força. Se eu tiver mérito, eu chego lá. Mas que eu vou pensar nisso, vou. Se eu não conseguir nessa vida, eu consigo na próxima. E vamos em frente. Tá certo? Assim ninguém pode reclamar de mim. Eu não estou sendo anticosmoético, na verdade. É um processo meu. Gente, ó, muito obrigado pela paciência de vocês. Olha, sábado que vem, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 30 perguntas online, 27 votos presenciais e 8 votos online. Hoje temos apenas o recado da Eliana sobre o Mostra Hércules da Boca. Boa tarde. O CAS e a Ortega convidam todos vocês para a mostra fotográfica Hércules Galó, trajetória de um empreendedor evolutivo. A abertura com uma mini palestra e coquetel de lançamento acontece dia 14 de abril, sábado, 15 horas na Ortega. Mas a mostra fica até o dia 13 de maio no mínimo. Então, se vocês não puderem na abertura por algum compromisso já marcado, vocês podem visitar a Ortega no seu horário de funcionamento e visitar a mostra. Contamos com vocês, muito obrigada. E o verbete eleito para amanhã é clorofórmio popular, da especialidade intrafisicologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.